Capítulo 10. Perseguições gerais na Alemanha. As perseguições gerais na Alemanha foram ocasionadas principalmente por causa das doutrinas e do ministério de Martinho Lutero. O Papa ficou tão aterrorizado diante do sucesso daquele corajoso reformador que decidiu envolver o imperador Carlos V a qualquer custo no projeto de tentativa de sua extirpação. Para esse fim, deu ao imperador 200.000 coroas em dinheiro. Prometeu manter 12.000 infantes e 5.000 tropas de cavalaria pelo período de 6 meses ou durante uma campanha. Permitiu que o imperador recebesse metade das receitas do clero durante a guerra. Permitiu que o imperador hipotecasse as terras da abadia por 500.000 coroas para ajudar nas hostilidades contra os protestantes. Conforme a solicitação e o apoio recebidos, o imperador empreendeu a extirpação dos protestantes, com quem, de fato, estava particularmente enfurecido. Para tal, um exército formidável foi criado na Alemanha, na Espanha e na Itália. Os príncipes protestantes, entretanto, formaram uma poderosa confederação, a fim de repelir o golpe iminente. Um grande exército foi formado e o comandado foi dado ao eleitor da Saxônia e ao Landgrave de Hesse. As forças imperiais foram comandadas pessoalmente pelo imperador da Alemanha e os olhos de toda a Europa se voltaram para o evento da guerra. Por fim, os exércitos se encontraram e uma terrível batalha foi travada, na qual os protestantes foram derrotados e o eleitor da Saxônia e o Landgrave de Hesse foram presos. O golpe fatal foi sucedido por uma horrenda perseguição, cujo rigor foi de tal ordem que o exílio poderia ser considerado um destino mais leve, e esconder-se em um bosque sombrio passaria por felicidade. Nesses tempos, uma caverna é um palácio, uma rocha é uma cama de plumas e raízes selvagens são iguarias. O que foram levados sofreram as torturas mais cruéis que uma mente infernal poderia conceber. E por sua constância, evidenciavam que um verdadeiro cristão pode superar todas as dificuldades e, apesar de todo o perigo, alcançar uma coroa de martírio. Henrique Voys e John Esk, ao serem presos como protestantes, foram levados ao interrogatório. Voys, respondendo por si e pelo outro, deu as seguintes respostas a algumas perguntas feitas por um padre, que os examinou por ordem da magistratura. Sacerdote: fostes há alguns anos frades agostinianos? Voys: sim. Sacerdote: por que saístes do seio da igreja em Roma? Voys: por causa de suas abominações. Sacerdote: no que credes? Voys: no Antigo e no Novo Testamento. Sacerdote: acreditais nos escritos dos padres e nos decretos dos concílios? Voys: sim, se estiverem em concordância com as Escrituras. Sacerdote: Martinho Lutero vos seduziu? Voys: ele nos seduziu da mesma maneira que Cristo seduziu os apóstolos, isto é, nos fez conscientes da fragilidade de nosso corpo e do valor de nossa alma. O exame foi suficiente. Ambos foram condenados às chamas e logo depois padeceram com aquela coragem viril que se apodera dos cristãos quando recebem uma coroa de martírio. Henry Sutphen, um pregador eloquente e piedoso, foi tirado da cama no meio da noite e obrigado a andar um longo caminho descalço, de modo que seus pés já estavam terrivelmente cortados. Pediu por um cavalo, mas seus condutores lhe disseram em tom de escárnio: um cavalo para um herege? Não, hereges devem andar descalços. Quando chegou ao local de seu destino, foi condenado a ser queimado. No entanto, durante a execução, foram-lhe infligidas inúmeras dores, pois, não satisfeitos com o sofrimento causado pelas chamas, o cortaram e rasgaram da maneira mais terrível.
Muitos foram assassinados em Halle. Magdeburg foi tomada de assalto e todos os protestantes foram feridos. Um grande número foi queimado em Viena. Um oficial enviado para matar um ministro, ao chegar à casa do clérigo, fingiu que suas intenções eram apenas lhe fazer uma visita. O ministro, sem suspeitar da crueldade de suas intenções, recebeu seu suposto convidado de maneira muito cordial. Tão logo terminou o jantar, o oficial disse a alguns de seus assistentes: "Pegai este clérigo e enforcai-o." Os próprios assistentes ficaram tão atônitos com a civilidade que haviam testemunhado que hesitaram em executar as ordens de seu mestre. O ministro disse: "Pensai no aguilhão que permanecerá em vossa consciência por violar as leis da hospitalidade." O oficial, no entanto, insistiu em ser obedecido e os atendentes, com relutância, exerceram um ofício execrável como carrascos. Peter Spengler, um piedoso teólogo da cidade de Schalett, foi lançado ao rio e se afogou. Antes de ser levado às margens do rio, que se tornaria sua sepultura, levaram-no ao mercado onde seus crimes seriam proclamados, que consistiam em não frequentar a missa, não confessar e não acreditar na transubstanciação. Terminada a cerimônia, fez um extraordinário discurso para o povo e concluiu com um doce hino de natureza muito edificante. Um cavalheiro protestante que foi sentenciado à decapitação por não renunciar à sua religião, dirigiu-se alegremente ao local da execução. Um frade veio até ele e lhe disse em voz baixa: "Por teres grande relutância em abjurar tua fé publicamente, sussurra tua confissão em meu ouvido, e eu absolverei seus pecados." A isso, o cavalheiro respondeu em alta voz: "Não me perturbes, frade. Confessei meus pecados a Deus e obtive absolvição pelos méritos de Jesus Cristo." Então, voltando-se para o carrasco, disse: "Não me incomodem com esses homens, antes cumpram seu dever." Então, sua cabeça foi cortada com um único golpe. Wolfgang Schutt e John Uglin, dois dignos ministros, foram queimados, assim como Leonard Kaiser, um estudante da Universidade de Wittenberg, e George Carpenter, um bávaro, foi enforcado por se recusar a renegar o protestantismo. Tendo as perseguições na Alemanha diminuído por muitos anos, vieram a eclodir outra vez em 1630, devido à guerra entre o imperador e o rei da Suécia, pois este era um príncipe protestante, e, consequentemente, os protestantes da Alemanha defendiam sua causa, o que exasperou grandemente o imperador contra eles. Os imperialistas, que sitiaram a cidade de Passewalk, que fora defendida pelos suecos, a invadiram e cometeram as mais horríveis crueldades. Derrubaram as igrejas, queimaram as casas, saquearam as propriedades, massacraram os ministros, passaram a guarnição à espada, enforcaram os habitantes da cidade, violentaram as mulheres, sufocaram as crianças, etc. Na tragédia ainda mais sangrenta, foi realizada em Magdeburg, no ano de 1631. Os generais Tilly e Pappenheim, tendo tomado a cidade protestante de assalto, massacraram mais de 20.000 pessoas, sem distinção de classe, sexo ou idade, e 6.000 morreram afogadas na tentativa de escapar pelo rio Elba. Após acalmar-se a fúria, os habitantes restantes foram despidos severamente, açoitados, tiveram as orelhas cortadas e amarradas em jugos como bois, ficaram à deriva. A cidade de Höxter foi tomada pelo exército papista e todos os habitantes e a guarnição foram mortos à espada. As casas foram incendiadas e os corpos consumidos pelas chamas. Em Griffenberg, quando as forças imperiais prevaleceram, trancafiaram os senadores na Câmara do Senado e atearam fogo à palha ao redor dela, sufocando-os. Franz Redal se rendeu sob artigos de capitulação, mas os habitantes sofreram tão cruéis abusos quanto em outros lugares.
Em Eudeberg, muitos foram encarcerados e morreram de fome. As crueldades aplicadas pelas tropas imperiais sobre o conde Tilly na Saxônia foram estrangular as vítimas até que ficassem inconscientes, fazê-las se recobrarem e novamente estrangulá-las, passar rodas afiadas sobre os dedos das mãos e dos pés, prender os polegares das vítimas em um torno, forçar os objetos mais imundos pela garganta, sufocando-as, amarrar cordões em volta da cabeça, com tamanha força que fizesse jorrar o sangue pelos olhos, nariz, ouvidos e boca. Atar fósforos acesos aos dedos das mãos, dos pés, às orelhas, aos braços, às pernas e até mesmo à língua. Colocar pólvora na boca das vítimas e atear fogo a ela, despedaçando-lhes a cabeça. Amarrar bolsas de pólvora a todas as partes do corpo da vítima, explodindo-a. Amarrar e puxar cordas para frente e para trás até lhes atravessar a carne. Fazer incisões na pele com punhais e facas. Passar fios pelo nariz, pelas orelhas, pelos lábios, etc. Pendurar os protestantes pelas pernas, com a cabeça sobre o fogo, fazendo-os desidratar com a fumaça. Pendurar as vítimas por um braço até que este fosse deslocado. Pendurá-las em ganchos pelas costelas, forçá-las a beber até explodirem. Assá-las em fornos quentes, prender-lhes pesos aos pés, elevando várias vítimas de uma vez com polias, enforcá-las, sufocá-las, assá-las, esfaqueá-las, fritá-las, torturá-las, arrebentá-las, rasgá-las, quebrar-lhes os ossos, raspar-lhes a carne, despedaçá-las com cavalos selvagens, afogá-las, estrangulá-las, queimá-las, crucificá-las, imergi-las, envenená-las, cortar-lhes a língua, o nariz, as orelhas, etc. Serrar-lhes os membros, cortá-las em pedaços e arrastá-las pelas ruas, presas pelos calcanhares. As enormes crueldades serão uma eterna mancha na memória do conde Tilly, que não apenas as cometeu, como também ordenou que as tropas as colocassem em prática. Por onde quer que passasse, as mais terríveis barbaridades e cruéis depredações se seguiam. Fome e conflagração marcavam seu avanço, pois destruía todas as provisões que não podia levar consigo e queimava todas as cidades antes de deixá-las, de modo que o resultado de suas conquistas foram assassinato, pobreza e desolação. A um piedoso senhor teólogo despiram, amarraram de costas sobre uma mesa e prenderam à sua barriga um grande e feroz felino. Então instigaram e atormentaram o animal de tal maneira que a criatura furiosa rasgou sua barriga e roeu suas entranhas. Outro ministro e sua família foram presos por esses monstros desumanos, violentaram sua esposa, filha, diante de seus olhos, fincaram seu filho pequeno na ponta de uma lança e depois, cercando-o com toda a sua biblioteca, atearam fogo aos livros, de modo que as chamas o consumiram. Em Hesse-Kassel, quando algumas das tropas entraram em um hospital, cujos pacientes eram, em sua maioria, mulheres mantecaptas, despiram as pobres vítimas e as obrigaram a correr pelas ruas para entretê-las, então deram cabo de todos. Na Pomerânia, algumas das tropas imperiais que entraram em uma cidade pequena prenderam todas as moças e meninas de mais de 10 anos e depois, colocando seus pais em círculo, ordenaram que entoassem salmos enquanto violentavam suas filhas, dizendo que se não o fizessem, as cortariam em pedaços. Então tomaram todas as mulheres casadas com filhos pequenos e as ameaçaram, dizendo que, se não conscientizem em satisfazer suas luxúrias, queimariam seus filhos diante de seus olhos em uma grande fogueira que haviam acendido com essa finalidade.
Um grupo de soldados do conde Tilly, ao encontrar alguns comerciantes da Basileia que voltavam do grande mercado de Estrasburgo, tentou cercá-los. Quase todos escaparam, menos 10 deles, abandonando seus bens. Os 10 que foram pegos imploraram intensamente por suas vidas, mas os soldados os mataram, dizendo: deveis morrer porque sois hereges e não tendes dinheiro. Os mesmos soldados encontraram 2 condessas que, na companhia de algumas jovens, filhas de uma delas, passeavam em um landau. Os soldados pouparam suas vidas, mas as trataram com a maior indecência e, despindo-as por completo, ordenaram que o cocheiro prosseguisse. Com a mediação da Grã-Bretanha, a paz foi finalmente restaurada na Alemanha e os protestantes permaneceram livres de males por vários anos, até que alguns novos tormentos eclodiram no Palatino, provocados da forma narrada a seguir. A grande igreja do Espírito Santo, em Eudeberg, havia sido compartilhada por muitos anos igualmente pelos protestantes e católicos romanos desta maneira. Os protestantes prestavam culto na nave ou no corpo da igreja, enquanto os católicos romanos celebravam uma missa no coro. Embora esse fosse o costume há muito tempo, o eleitor palatino decidiu não permitir que isso permanecesse, declarando que, por ser Eudeberg o local de sua residência e a Igreja do Espírito Santo, a catedral de sua cidade principal, o serviço divino deveria ser realizado apenas de acordo com os ritos da igreja da qual ele era membro. Então proibiu os protestantes de entrarem na igreja e colocou os papistas em posse de toda a catedral. O povo, ultrajado, apelou aos poderes protestantes por reparação, ato que exasperou o eleitor de tal forma que este suprimiu o catecismo de Eudeberg. As potências protestantes, no entanto, concordaram por unanimidade em exigir satisfação, pois o eleitor, com essa conduta, havia quebrado um artigo do Tratado de Westfália. Os tribunais da Grã-Bretanha, Prússia, Holanda, etc., enviaram embaixadores ao eleitor, a fim de mostrar-lhe a injustiça de seus procedimentos e ameaçá-lo, a menos que mudasse seu comportamento para com os protestantes do Palatino. Também tratariam seus súditos católicos romanos com grande severidade. Muitas discussões violentas ocorreram entre as potências protestantes e as do eleitor, as quais se agravaram devido ao seguinte incidente. No momento em que a carruagem do ministro holandês estava parada diante da porta do embaixador residente enviado pelo príncipe de Hesse, aconteceu de chegar uma companhia levando a hóstia a um enfermo. O cocheiro não deu a mínima atenção ao fato, levando aqueles que estavam observando a hóstia a puxarem-no de seu assento e obrigarem-no a se ajoelhar. Essa violência contra um empregado de um ministro público foi muito ofensiva a todos os embaixadores protestantes, e para aumentar ainda mais as diferenças, os protestantes apresentaram aos deputados 3 artigos adicionais de denúncia. Primeiro, foram ordenadas execuções militares contra todos os sapateiros protestantes que se recusassem a contribuir para as missas de São Crispim. Segundo, os protestantes foram proibidos de trabalhar nos dias santos papistas, mesmo na época da colheita, sob penas muito pesadas, o que ocasionou grandes inconvenientes e prejudicou consideravelmente os negócios públicos. E terceiro, os vários ministros protestantes foram desapropriados de suas igrejas, sob o protesto de terem sido originalmente fundadas e construídas por católicos romanos. Por fim, os embaixadores protestantes tornaram-se tão taxativos em intimar o eleitor a ponto de insinuar que a força das armas o obrigaria a fazer a justiça que negava as suas embaixadas. Essa ameaça o levou à razão, pois sabia da impossibilidade de manter uma guerra contra os estados poderosos que o ameaçavam. Portanto, concordou que o corpo da Igreja do Espírito Santo deveria ser restituído aos protestantes. Restaurou o catecismo de Eudeberg,
Colocou os ministros protestantes novamente em posse das igrejas das quais haviam sido destituídos. Permitiu que os protestantes trabalhassem nos dias sagrados dos papas e ordenou que ninguém fosse molestado por não se ajoelhar quando passasse a hóstia. Tais coisas ele fez, motivado pelo medo, contudo, para mostrar seu ressentimento para com seus súditos protestantes em outras circunstâncias em que os estados protestantes não teriam direito de interferir, abandonou totalmente Eudeberg, realocando todos os tribunais de justiça em Mannheim, inteiramente habitada por católicos romanos. Da mesma forma, construiu um novo palácio ali, tornando-o seu local de residência. E por haver sido seguido pelos católicos romanos de Heidelberg, Mannheim tornou-se um lugar próspero. Enquanto isso, os protestantes de Heidelberg afundaram na pobreza e muitos deles ficaram tão preocupados que deixaram o país de origem e buscaram asilo nos estados protestantes. Um grande número desses que chegaram à Inglaterra na época da rainha Ana foi cordialmente recebido e recebeu assistência humanitária, tanto por meio de doações públicas quanto privadas. Em 1732, mais de 30.000 protestantes foram, contrariamente ao Tratado de Westfália, expulsos do arcebispado de Salzburgo. Foram embora no período mais rigoroso do inverno, com roupas que mal eram suficientes para cobri-los, sem provisões e sem permissão para levar nada consigo. Por não ter sido acolhida a causa dessas pobres pessoas por estados que pudessem obter reparação, elas emigraram para vários países protestantes e se estabeleceram em lugares onde podiam desfrutar do livre exercício de sua religião sem ferir suas consciências, vivendo livres dos embaraços da superstição papista e das correntes da tirania papal.